Olá, é um prazer estar com você em mais uma edição do Jornal NB News. Deixe nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você nos assiste. Enquanto isso, vamos para os nossos destaques. O ministro Dias Toffoli solta advogado suspeito de intermediar R$ 1 milhão para desembargador. Gleisi Hoffmann cobra ações concretas do governo Lula para ajudar a ditadura cubana. E o governo Lula vai gastar R$ 500 mil para abastecer despensa. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O ex-presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo do bispo Dom Adair José Domingues, de Formosa, Goiás, que afirmou durante missa no último domingo, dia 19, que o Brasil vive sob uma ditadura e está sendo governado por ímpios. Nós estamos num país que Nossa Senhora precisa ter misericórdia do Brasil. Uma crise econômica que está entrando e vai ser avassaladora. Porque quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos sendo governados por ímpios. Nós somos um país mergulhado numa ditadura, onde não se tem mais liberdade, onde nós temos milhares de pessoas sofrendo com processo sem direito do contraditório. Como pode uma mãe, por causa de um batom, pegar 17 anos, tendo seus 2 filhos pequenos e não podendo ficar nem presa em casa para cuidar dos filhos? Mas a esposa do corrupto do Rio de Janeiro, ele que pegou 400 e tantos anos de cadeia, já está solto. E ela que pegou mais de 80 e já está solta por causa dos filhos. Esses têm direito. Porque hoje no Brasil é beneficiado quem é do lado estranho. Mas quem defende família, quem defende liberdade, quem defende a religião, a fé, quem defende a propriedade privada, parece que não tem mais direito. Não está bem, porque nós temos presos políticos, nós temos exilados políticos, nós temos pessoas com suas mídias caçadas. Isso não é próprio de uma democracia. E muita gente aí que aparece na televisão enchendo a boca para falar de democracia, de Estado, de direito, não são democratas, mas são ditadores. Após a missa de domingo, páginas católicas passaram a pedir orações pelo bispo pelos ataques que vem sofrendo por fazer críticas ao que vem ocorrendo no Brasil. Pois é, o Dom Adair falou sobre crise econômica e nós vamos falar um pouquinho agora sobre inflação. Os custos da energia pesaram no bolso do consumidor em outubro e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, acelerou com força a 0,54% no mês, levando a taxa de inflação em 12 meses para bem perto do teto da meta do Banco Central. Os preços da energia elétrica residencial dispararam 5,29% no mês, exercendo o maior impacto individual de alta no IPCA 15 de outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, impôs para o mês a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, o que implica a mais alta cobrança adicional na conta de luz. Entre outros destaques do mês, os custos de alimentação e bebidas passaram a subir 0,87%, de um avanço de 0,5% em setembro. A alimentação no domicílio teve aumento de 0,95% em outubro, após 3 meses consecutivos de redução de preço. Houve altas do contrafilé, com 5,42%, do café moído, 4,58%, e do leite longa-vida, com 2%. Os preços de saúde e cuidados pessoais tiveram alta de 0,49% em outubro. E se você está entre aqueles que estão preocupados com o preço dos alimentos subindo,
pode sossegar porque, independentemente dos preços, a despensa vai continuar cheia. Pelo menos a do Palácio da Alvorada, já que o governo Lula vai gastar R$500 milhão para abastecer a despensa com produtos alimentícios. Na lista de itens consumidos pela presidência, croissants, brioches, bolos, salgados variados, frutas, lombo canadense, variedade de queijos e presunto, dentre outras gostosuras que serão patrocinadas pelo pagador de impostos. E como nem só de comida vivem os comandantes do país, o governo Lula também reservou R$350 mil para a aquisição de bebidas, incluindo alcoólicas. Entre os 215 itens da lista, uísque, gin, vodka e Campari. Vale destacar que, segundo o levantamento do IBGE, divulgado em 2023, cerca de 60% da população brasileira vivia com até um salário mínimo per capita por mês no ano anterior, enquanto pouco mais de 30% da população recebeu entre 1 e 3 salários mínimos per capita todo mês. E é claro que é justamente essas pessoas, são essas pessoas, são os pagadores de impostos do Brasil que bancam todas essas regalias. A área técnica do TCU, Tribunal de Contas da União, aponta em relatório preliminar que o governo Lula não poderia operar o programa Pé de Meia sem autorização do Congresso Nacional, conforme revelou reportagem do UOL. Os técnicos que embasam a decisão dos ministros do Tribunal de Contas também sugerem que o TCU peça explicações ao Ministério da Educação, à Caixa Econômica Federal e às secretarias do Tesouro Nacional e do Orçamento Federal para decidir se interrompe ou não os pagamentos aos estudantes do ensino médio. O tribunal recebeu 4 pedidos de investigação com base na reportagem do UOL, que revelou a manobra fiscal. O veículo mostrou que o MEC, Ministério da Educação, pagou neste ano R$3 bilhões aos beneficiários do Pé de Meia fora do orçamento da União. A medida contraria as leis do Pé de Meia, de responsabilidade fiscal, e a Constituição. A área técnica do TCU analisou as informações reveladas pelo UOL e recomendou ao ministro Augusto Nardes que instaure investigação, abre aspas, pela necessidade de completo esclarecimento, dada a sua relevância e possibilidade de reincidência, fecha aspas. Os técnicos também afirmaram que o ministro poderia adotar medida cautelar determinando a suspensão dos pagamentos de forma a preservar o interesse público, como pediu o Ministério Público junto ao TCU. No entanto, eles sugerem aguardar uma explicação prévia para o que chamaram de, abre aspas, arranjo heterodoxo, fecha aspas. O MEC afirma que o Congresso aprovou no orçamento de 2023 repasse de R$6,1 bilhões para o fundo privado, onde está aplicado o dinheiro do Pé de Meia. No entanto, não solicitou autorização em 2024 para sacar os recursos desse fundo e repassar aos estudantes. E eis que surge a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, pedindo socorro em favor da ditadura cubana, considerada por muitos um paraíso de esquerda, apesar de nenhum esquerdista correr para lá quando sai do Brasil. Pois bem, Gleisi Hoffmann cobrou que o governo brasileiro preste auxílio à ditadura cubana, que enfrenta crise no sistema elétrico e destruição depois da passagem do furacão Oscar pelo país. Abre aspas, nosso governo também precisa entrar nessa corrente com ações concretas, escreveu a parlamentar no X. Nesta quarta-feira, o governo Lula não respondeu às declarações de Gleisi Hoffmann, que também convocou seguidores para participarem de uma campanha intitulada Ajude Cuba a se reerguer. O PT diz no texto da campanha que Cuba sempre, abre aspas, estendeu solidariedade ao mundo, fecha aspas, e que é hora de retribuir. A Gleisi Hoffmann usou o velho discurso da esquerda para justificar a miséria promovida pelo regime castrista em Cuba e criticou o bloqueio econômico ao país.
A Gleisi Hoffmann disse o seguinte: mesmo sofrendo 6 décadas com bloqueio econômico cruel imposto pelos Estados Unidos, o povo cubano sempre deu a mão a quem precisa, inclusive a nós, no Brasil. A campanha é apoiada por artistas, políticos e ativistas ligados à esquerda. Frei Beto, o ator José de Abreu, a ativista Marília Guimarães e também o prefeito eleito de Maricá, Washington Quaquá, do PT, estão entre os nomes. Além de coletar roupas, pilhas, itens de higiene e alimentos em postos estabelecidos no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Niterói, Vitória e em Maricá, a campanha também pede doações em dinheiro. E algumas perguntas, claro, ficam no ar. O povo cubano vai de fato ter acesso a estas ajudas? Ou será que a ajuda é só para a companheirada? Assim, é só uma dúvida, né? Sobre Lula, sobre Cuba oferecer ajuda ao mundo, oferecer a mão ao mundo, será que a Gleisi estaria se referindo a, por exemplo, os mais médicos? Falei de Lula porque os mais médicos foram implantados durante governos petistas, né? E, na verdade, não passou de mão de obra escrava, a maior rachadinha do mundo, uma vez que esses médicos eles recebiam apenas 30% do salário e o restante ia para a ditadura cubana quando eles estavam no Brasil. Ou será que a Gleisi Hoffmann estava se referindo aos 3 bilhões que Cuba deve ao Brasil? Quando a presidente do PT fala dessa Cuba generosa, o PT fala dessa Cuba generosa, será que os cubanos obrigados a combater no conflito entre Rússia e Ucrânia estão incluídos? Aliás, como convencer o mundo de toda essa generosidade dita pela Gleisi e pelo PT quando o país não cuida nem dos seus? Vale lembrar que Cuba é um país marcado por perseguições, miséria e, claro, prisões. Há hoje mais de 1.000 presos políticos em Cuba. E vale destacar que essas perseguições, esse número, né, de presos dessas perseguições, são números que a gente não pode nem confiar 100%, uma vez que Cuba é uma ditadura e não se pode confiar em números de ditaduras, uma vez que esses números muitas vezes são maquiados, escondidos, enfim. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Última Ratio, que apura possíveis crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de extorsão e falsidade de escrituras públicas no Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foram afastados em razão da investigação e por determinação do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Entre eles, o presidente da Corte, Sérgio Fernandes Martins. Em relatório enviado ao STJ, a Polícia Federal detalha as negociações sobre supostas vendas de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 120 páginas, às quais a CNN teve acesso, há prints de conversas, quebras de sigilo telemáticos e notas fiscais de compras desde 2017 até este ano. Na investigação, a Polícia Federal aponta o crescimento patrimonial em dinheiro vivo do presidente da Corte, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e compras de carros e cabeças de gado com pagamentos em espécie. A operação demandou 44 mandados de busca e apreensões em São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os magistrados ficam obrigados a usarem tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul informou em nota que está ciente da operação que ocorre nas dependências da Corte. Ainda sobre o Judiciário, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mandou soltar o advogado Luiz Pires Moraes Neto, preso preventivamente na Operação Churrascada, que investiga a venda de decisões judiciais, desta vez no Tribunal de Justiça de São Paulo. Toffoli considerou que houve constrangimento ilegal na ordem de prisão. Alvo principal da churrascada, o desembargador
Ivo de Almeida Moraes Neto teria recebido R$ 1 milhão em propina para conceder um habeas corpus e libertar um traficante ligado a Fernandinho Beiramar. O advogado teria viajado para o Paraguai para buscar o dinheiro e entregá-lo ao desembargador. Não se nega a gravidade das supostas condutas, objetos da investigação instaurada contra o paciente Moraes Neto. Nada obstante, por mais graves e reprováveis que elas sejam, isso não justifica por si a decretação da prisão cautelar, justificou Dias Toffoli. Moraes Neto foi preso por ordem do ministro Og Fernandes, relator da investigação da Operação Churrascada no STJ. O ministro considerou que ele poderia tentar obstruir o inquérito se fosse mantido em liberdade. O advogado passou 3 meses foragido até ser preso em setembro. O segundo turno das eleições 2024 ocorre no próximo domingo. Comícios e aparelhagem de som são permitidos por candidatos somente até a meia-noite desta quinta-feira. A exceção é o comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Esta quinta-feira também marca o prazo final para a circulação de propaganda paga ou impulsionada na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação que comercializa o impulsionamento realizar o desligamento da veiculação de propaganda eleitoral. A proibição, no entanto, não se estende à propaganda eleitoral veiculada gratuitamente na internet, em página, blog, site interativo ou social, em outros meios eletrônicos de comunicação ou de candidata, ou candidato no site do partido político, da federação ou da coligação. Ao todo, 52 cidades no Brasil terão votação para o segundo turno no próximo domingo. O resultado das eleições, vale destacar, deve impactar em movimentações do governo federal, já de olho na presidência da Câmara e também na presidência do Senado no próximo ano e ainda nas eleições gerais de 2026. O bilionário Bill Gates, cofundador da Microsoft, que recentemente homenageou Lula como suposto combatente contra a fome, doou 50 milhões de dólares ou cerca de 284 milhões de reais para a campanha de Kamala Harris, de acordo com o jornal The New York Times. A doação foi feita ao Future Forward, grupo externo de arrecadação de fundos que apoia a vice-presidente dos Estados Unidos na corrida eleitoral. Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo, não declarou publicamente apoio à candidata democrata e sua doação foi planejada para ser mantida em sigilo. Ao The New York Times, o magnata da tecnologia disse que, abre aspas, esta eleição era diferente. E disse também que apoia candidatos que demonstram um compromisso claro em melhorar os cuidados de saúde, reduzir a pobreza e combater as mudanças climáticas nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O valor doado representa uma transformação importante na campanha de Kamala Harris. A pergunta é: por que Bill Gates queria manter a doação em segredo? O deputado federal Nicolas Ferreira postou um vídeo em seu perfil no X mostrando Dilma Rousseff, presidente do BRICS, ex-presidente do Brasil, fazendo um discurso durante a reunião do BRICS. E parece que Vladimir Putin não estava muito animado durante o discurso de Dilma. No âmbito geopolítico, a dramática situação dos palestinos no Oriente Médio continua a ser o ponto central de nossa preocupação, principalmente pelo fato de que morte de mulheres e crianças tem uma única explicação: extermínio. As complexidades da região também afetam as situações de transporte e logística internacional. Assim, a complexa situação geopolítica é acrescida, ademais, pelo uso do dólar como uma arma
propriamente de alteração das condições de vida das populações e que afetam também a base do sistema financeiro internacional, que é a confiança e a integridade. Vamos ficando por aqui, foi um prazer imenso ter você mais uma vez aqui no Jornal NB News. Lembrando que amanhã temos mais um encontro marcado por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, deixar o seu comentário e, claro, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também tenham acesso. Até a próxima!